Muito se fala dos efeitos do coronavírus para idosos, mas o que acontece com as crianças? Veja quais são os estudos mais recentes sobre o assunto no Super Responde de hoje. As crianças e adolescentes não são os mais afetados pela Covid-19. Eles podem contrair o vírus como qualquer outra pessoa, mas a taxa de hospitalização é mais baixa comparado a outras faixas etárias. Existem sim mortes já registradas de crianças pela Covid-19, mas elas não são a maioria. Mas alguns estudos recentes apontam outro problema que pode estar acontecendo com as crianças. Como o coronavírus ainda é muito novo, os pesquisadores e médicos também vão descobrindo coisas novas a cada dia. Esse novo efeito nas crianças está sendo chamado de síndrome inflamatória multissistêmica infantil. Ela é uma inflamação anormal nos principais órgãos do corpo que acontece semanas depois da infecção pelo coronavírus. Um estudo da Inglaterra foi o primeiro a sugerir que as crianças podem não estar tão seguras quanto se imaginava antes. Algumas delas começaram a aparecer nos hospitais com uma inflamação estranha, com febre, sintomas dermatológicos, neurológicos, renais e cardíacos. Primeiro, os médicos acharam que fosse a doença de Kawasaki, que é uma condição imunológica que afeta crianças de até 5 anos. Um outro estudo na província de Bérgamo, na Itália, relatou um aumento de 30 vezes de uma doença que era parecida com a de Kawasaki, e isso chamou ainda mais a atenção dos pesquisadores. Foi aí que os médicos começaram a perceber algumas diferenças entre a doença de Kawasaki e o que estava acontecendo dentro dos hospitais. A principal delas é que a nova síndrome também estava afetando adolescentes de até 19 anos, e não só as crianças pequenas. E além disso, jovens que apresentavam a doença também testaram positivo para o SARS-CoV-2. A primeira doença foi chamada de choque hiperinflamatório e agora de síndrome inflamatória multissistêmica infantil. Por enquanto, já foram relatados cerca de 200 casos pela Europa e Estados Unidos. A nova síndrome é causada quando o sistema imunológico da criança tem uma resposta anormal ao coronavírus. O corpo tenta combater o invasor, mas acaba exagerando na dose. Isso causa a inflamação de alguns órgãos e vasos sanguíneos. Essa inflamação reduz a pressão sanguínea, fazendo o sangue circular pelo corpo mais devagar e com menos força. Aí o coração tenta compensar isso para fazer o sangue fluir melhor. Ele bate mais rápido e às vezes até o dobro da frequência cardíaca normal. É nesses casos que existe o risco de morte por falência cardíaca. E aí a criança não morre por problemas respiratórios, como acontece com parte dos casos da Covid, e sim pela arritmia. Mas desenvolver essa inflamação generalizada no corpo também não significa uma sentença de morte. A maioria dos casos foi internada em UTIs, recebeu tratamento médico e conseguiu sobreviver. Mas os casos ficaram de alerta para os médicos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos soltou um comunicado alertando sobre a nova síndrome com as referências de estudos anteriores. E a Sociedade Brasileira de Pediatria também fez o mesmo. Os sintomas ainda não são tão claros. Geralmente começa com uma febre alta e persistente e pode ter também alguns sintomas gastrointestinais, como vômito e diarreia. Ainda são poucos os casos relatados no mundo e nenhum no Brasil por enquanto. Pelo que a gente sabe até agora, a maioria das crianças e adolescentes se recuperam do coronavírus sem nenhum problema muito grave. Mas de qualquer forma, é importante ficar atento a possíveis sintomas e falar com o médico sobre qualquer suspeita. Você tem alguma outra pergunta sobre a pandemia? Deixa ela aí nos comentários que a gente vai continuar respondendo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima e se puder, fique em casa.